Ok. Alguém, por favor, dá um oi aí para mostrar para a pessoa que está visualizando e está escutando perfeitamente. Oi. Obrigado. Então, pessoal, nossa segunda aula de termoquímica já vai ser uma segunda aula em formato de revisão, tá? Essa semana, a revisão e a próxima semana é um processo de revisão para que vocês estejam mais que aptos aí para gabaritar a segunda avaliação, a segunda prova de vocês. Então, o que nós vimos sobre equilíbrio químico? Bom, o equilíbrio químico ocorre sempre em sistemas fechados, não há troca de matéria com o meio ambiente. O exemplo que eu coloco para ti é uma garrafa térmica, né, onde a gente vai preparar aí uma água para o chimarrão ou uma água para o café. E no momento que está ali a garrafa térmica fechada, a troca da água com o meio ambiente, ela não ocorre, tá? Então, nesse exato momento, lá dentro da garrafa térmica, a água, né, no espaço vazio, ela está ali evaporando, tá, virando vapor, e ao mesmo tempo está condensando. Então, o equilíbrio químico sempre ocorre em sistema fechado. Por que o professor destaca isso? Porque vem em teorias de exercícios. Característica do equilíbrio químico, ocorre em sistema aberto, ocorre em sistema fechado. Então, você sabe que, você tem que saber que o equilíbrio químico sempre vai ocorrer em sistema fechado, tá? Porque se não ocorre perda para o meio ambiente, então ele não retorna, e o que caracteriza o equilíbrio químico é o quê? É o retorno do produto em reagente e do reagente em produto, e assim por diante. Sempre a temperatura constante, porque não há troca de energia com o meio ambiente. As reações são as reações reversíveis. Você vai dar um destaque aqui com o marca-texto. Sempre vai ocorrer com reações reversíveis. O exemplo de uma reação reversível é a água no estado sólido e vira líquido. Coloca esse líquido na geladeira, vira sólido, tira da geladeira, vira líquido. Então, isso é eterno. Então, ou seja, aquilo que retorna ao seu que era, tá, é uma reação reversíveis. E isso é característica do equilíbrio químico, tá? Reações reversíveis. Bom, e o professor destacou também na primeira aula sobre as características que identificam o sistema em equilíbrio químico, tá? Não que sistema fechado não seja uma característica, reações reversíveis não seja característica, mas aqui em termos de definições, ou seja, o que identifica um sistema em equilíbrio químico? E a primeira característica que o professor destacou para ti é o quê? É que as reações diretas e inversas ocorrem simultaneamente. Portanto, o equilíbrio químico é dinâmico. O que significa isso? Quando a gente fala reação indireta, é do reagente para o produto. E a reação inversa é do produto para o reagente. E isso ocorre em equilíbrio dinâmico. O que significa isso? Não para. Reagente vira produto, o produto vira reagente. E esse equilíbrio é dinâmico, ou seja, ele não para. Então é a primeira característica do equilíbrio químico. Tá? E não te esquece, a reação direta é do reagente até o produto, e a reação indireta ou inversa é do produto até o reagente. A segunda característica que nós vimos sobre o equilíbrio químico é que a velocidade da reação direta, e isso é extremamente importante, tá? Por algum motivo, tá? As pessoas que montam exercícios que envolvem esse conteúdo amam de coração esse item, tá? A velocidade, porque na verdade é porque realmente é característica do equilíbrio químico, então eles sabem o que colocar, tá? Então, a velocidade direta é igual à velocidade da reação inversa. O que significa isso? Que a velocidade lá de decomposição do reagente em produto é a mesma velocidade, né, da decomposição do produto em reagente. Né? E isso ocorre simultaneamente. E essa velocidade é igual quando ocorre quando a velocidade de transformação num no outro for igual, nesse exato momento está ocorrendo o quê? O equilíbrio químico. E a terceira característica, se não houver mudança no sistema em equilíbrio, as concentrações dos reagentes e produtos permanecerão constantes. Essa é uma definição extremamente importante. Quando ocorre o equilíbrio químico, a concentração do reagente é igual à concentração do produto. Não, acabei de falar errado. A concentração do reagente vai permanecer constante
em relação ao produto. O que significa isso? A quantidade do reagente não é a mesma quantidade do produto, tá? E só vão permanecer constante a partir do momento que ocorre o equilíbrio químico. No início da reação, o reagente vai diminuindo, e o produto vai sendo formado. E no momento que ocorre o tempo de equilíbrio, ou seja, o momento que a concentração, a quantidade do reagente permanece constante e a quantidade do produto permanece constante, mas não significa que são iguais, possui valores iguais, quantidades iguais, mas permanece constante. Então, quando a concentração permanecer constante, a partir desse momento ocorre o equilíbrio químico. E aqui o quarto equilíbrio, o professor já tinha destacado, né, que esse equilíbrio ocorre, esse tipo de equilíbrio é obtido em sistema fechado. Isto é, sistemas em que tanto a matéria quanto a energia não são introduzidos ou removidos, não há troca delas no exterior. O professor colocou uma outra lâmina um pouco mais diferente da aula anterior, até para não ficar repetitivo, mas são as mesmas informações. Tá? Então, quais são as características do equilíbrio químico? Ocorre em sistema fechado, o equilíbrio químico é dinâmico, as concentrações permanecem constantes, a velocidade direta é igual à velocidade indireta. Ok? Então, as características do equilíbrio químico, depois em exercício, vocês vão verificar que isso é uma coisa muito comum. E o professor destacou também em termos de gráfico. Como é que nós reconhecemos o equilíbrio químico no gráfico? Nesse primeiro gráfico, que destaca aqui as concentrações permanecem constantes, é que com o passar do tempo, o que está acontecendo com a concentração? A concentração está diminuindo. E com o passar do tempo, o produto está aumentando. E quando é que vai ocorrer o equilíbrio químico? Ora, o equilíbrio químico ocorre quando a concentração é constante. A concentração permanece constante. Então, a partir desse ponto é que ocorre o equilíbrio químico. Antes desse ponto, você vai verificar o quê? Que o reagente está diminuindo, está diminuindo. E o produto está aumentando. Então, não está constante, está ocorrendo a variação da quantidade. Então, até esse ponto onde está ocorrendo a variação da quantidade, ainda não ocorreu o equilíbrio químico. Só ocorre o equilíbrio químico quando as concentrações permanecem constantes. E o que nós identificamos nesse gráfico? Ora, nós identificamos nesse gráfico que a concentração do reagente, o que é? Aqui está errado. Aqui está errado. O professor faz um Ctrl+C, Ctrl+V da uma imagem e a imagem está errada. Que coisa triste. Tá? Pessoal, aqui é maior, tá? Aqui a concentração do reagente é maior. E como é que a gente sabe que a concentração do reagente é maior? Pelo simples fato que se a gente fosse colocar valores, vamos puxar aqui para valores, o que nós teríamos? Vou pegar aqui, botando valores, caneta vermelha. Então, nós temos aqui 0, 5, inventando valores, mas está aumentando. Então, verifique que a concentração... o professor errou. De novo, o professor errou. Olha só, o professor está... Tomar cafezinho para acordar. Claro que isso está errado. O gráfico está certo. Por que o gráfico está certo? Vou pegar o marca-texto. Está aqui o reagente. Amarelo, Gabriel amarelo. Está aqui o reagente, O reagente está aqui, Olha aqui o reagente. E onde está o produto? O produto está sendo formado. Aqui está o produto sendo formado. Então, nesse caso, o reagente que está aqui, o reagente está aqui é menor, está certinho, Por que é menor? Porque ele vale 5, naquele nosso cálculo, aqui estava o 5. Né? E aqui estava quanto? O produto? 10.
10, escrevendo com marca-texto. Ok? Então, nesse gráfico, a concentração, e esse símbolo aqui, ó, é o símbolo da concentração. A concentração do reagente é menor que a concentração do produto. Mas, repare que, nesse gráfico aqui, as concentrações permaneceram constantes. Isso é uma característica importante do equilíbrio químico. O professor está repetindo para você não errar esse tipo de coisa. Ok. Vamos para o próximo gráfico. E nesse gráfico aí, sim, nem não tem como errar. Por quê? Porque no momento que ocorreu aqui, ó, a concentração, ó, o reagente está diminuindo, o produto está aumentando, e nesse ponto ocorreu o quê? A concentração permaneceu constante. E aí nós definimos que a concentração do reagente, ó, a concentração do reagente é igual ao do produto. Pronto. Esse símbolo significa concentração significa quantidade. Tá? Então, nesse gráfico temos uma relação entre concentração e em função do tempo. Mais um gráfico onde vocês vão ter que, às vezes, vocês vão ter que calcular a constante da concentração no gráfico, tá? Em função do gráfico. Então, mesma coisa, o reagente está diminuindo, e o produto está aumentando. Então, a partir desse ponto, ó, as concentrações permanecem constantes. Só que nesse gráfico, ó, o reagente, vamos botar valores. Tá, aqui 5, aqui 10. Então, a concentração do reagente, ó, é maior que a concentração do produto. Simples assim, tá? Então, depois a gente vai aprender a analisar isso em termos de cálculo. Mas, basicamente, é só para a gente identificar o momento que ocorre o equilíbrio químico. Fiz uma questão do Enem, onde já faz algum tempo, né, um bom tempo, mas é onde basicamente perguntava a partir de que ponto, a partir de que valor ocorre aí o equilíbrio químico. Basicamente, é só ver o momento do tempo do equilíbrio. Bom, identificando as características do equilíbrio químico, aí nós vamos entrar na parte extremamente fácil, entre aspas, tá? Que é o quê? A constante da concentração e a constante da pressão. E a parte fácil é basicamente quando a gente tem uma reação direta, onde a gente coloca o reagente e o produto no seu devido lugar, coloca o coeficiente e calcula simplesmente de forma direta, não em etapas. Tá? Em etapas é um pouco mais complicado, não muito, mas é um pouco mais complicado. Mas nessa parte inicial é bem tranquilo, porque basicamente para calcular a constante da concentração, tá? É sempre o quê? Vai ser sempre o produto sobre o reagente. É sempre o produto sobre o reagente. Lembrando, né, que à esquerda aqui nós temos reagente, à direita nós temos produto. E o que a gente vai colocar dentro dos colchetes, né? Ó, o que a gente vai colocar em cima? Em cima a gente coloca o produto. Então a gente vai pegar o NH3 e vamos colocar dentro do colchete. E o número que está na frente, a gente coloca aqui em cima. Tá? Ou seja, o expoente a gente coloca aqui em cima. E a gente vai dividir essa concentração, nesse caso da amônia, entre os reagentes. Que quem são os reagentes? O nitrogênio e o hidrogênio. Só que nós temos que prestar atenção nas seguintes características, ou seja, no estado físico da substância. Por quê? Porque na constante da concentração, ó, não entra sólido. Porque isso permanece constante durante todo o processo. Então, não entra sólido. Entra gás, entra líquido, está em meio aquoso, mas se tiver a palavra sólido, esse reagente ele não vai estar ali presente, não vai estar presente. Então, repare que nessa reação tudo vai entrar, porque aqui está gasoso, o nitrogênio é gasoso, o hidrogênio é gasoso, a amônia é gasosa, então vai entrar tudo. E pronto. E quantos reagentes nós temos? Nós temos vou apagar aqui para despoluir. Nós temos aqui um reagente, nós temos 2 reagentes,
Então, embaixo nós vamos ter também 2 reagentes, 2 colchetes, e ó, vai ser o quê? Multiplicado, ó, atenção, ó, vai ser multiplicado. Tá? Não é somado nem diminuído, é multiplicado. Então a gente vai colocar o N2 aqui embaixo, a gente coloca o H2 aqui embaixo entre colchetes, e o expoente que está em cima, a gente, ó, não aparece o número 1, a gente coloca aqui o número 1, e o número 3 na frente de hidrogênio, a gente coloca aqui em cima. Pronto. Aí a constante da concentração. Tá? Produto sobre reagente. Bom, se não for constante da concentração, o que vai ser? Vai ser a constante da pressão. E o que difere a constante da pressão da constante da concentração? Bom, uma coisa é concentração, né, que é quantidade, outra coisa é a pressão, né? Agora, em termos de definição, é praticamente a mesma coisa. Vai ser o produto, será o produto sobre o reagente. Só que tem um detalhe, na constante da pressão só entra o quê? Só entra gás, não entra sólido, não entra líquido, não entra coisa, não entra nada. Só entra gás. E o que muda, em vez de colchete, vai ser o quê? Ó, vai ser parentes, ó, será parentes. Tá? Os caras definiram, ó, não vamos usar colchetes, vamos usar parentes como representação. Então é parentes. E também é multiplicado. E coloca o produto em cima e coloca os reagentes embaixo. E o expoente que está em cima, ou seja, o expoente que está na frente, fica em cima, do H2 fica aqui em cima, o número 1 do nitrogênio fica aqui em cima, na química o número 1 nunca aparece, o número 2 da amônia fica aqui em cima. Então é produto sobre reagente. E depois, dependendo do exercício, o que vai ter? Ou simplesmente fazer só isso, tá? Ou vai ter que colocar valores. O exercício vai dizer, ó, que NH3 vale 2, né? A gente vai colocar 2 aqui. Vai dizer que o N2 vale 5, né? Você vai colocar 5 aqui no lugar. Que o H2 vale 7, você vai colocar 7 aqui. Substitui, aí faz o cálculo e pronto. Você sabe aí qual a constante da pressão. E a única coisa que vai variar essa constante da pressão é a temperatura. Bom, visto a teoria, feito a revisão da teoria sobre equilíbrio químico que o professor tem trabalhado contigo, vamos colocar agora em prática esse conhecimento, essa teoria. Né? Basicamente, a gente estuda teoria para resolver exercícios. Né? Bom, vou fazer exercício. Analise o diagrama a seguir, que é exercício exemplo. Nesse exato momento, né, é exercício exemplo. Né? Futuramente, o professor vai dar tempo para vocês fazerem coisa e tal. Além disso, vai estar também no portal de vocês atividades e exercícios aí para vocês aí se prepararem para a prova. Fazendo exercício. Analise o diagrama a seguir que mostra as variações de concentração em mol por litro de dióxido de nitrogênio e pentóxido de nitrogênio, tetróxido de nitrogênio, desculpa, até atingir o equilíbrio dado pela reação. Determine a alternativa que indica o valor correto da constante da concentração nessas condições. O professor falou tetróxido de nitrogênio é tetróxido de dinitrogênio. Tá? A gente tem aqui 4, tá? É treta, tá? E nós temos 2 nitrogênio. Aqui nós temos 2 oxigênio, então é dióxido de nitrogênio. Bem, dito isso, vamos lá para o que nos importa nesse exato momento, que é o cálculo da concentração, que é isso que ele pede. Ó. Determine a alternativa que indica o valor do Kc. Então, nesse exato momento, nós vamos ter que calcular o Kc. Tá? E aqui está o quê? Aqui está a minha reação química. Então, aqui eu vou ter que montar a minha constante da concentração. Eu vou colocar o produto aqui em cima, e vou colocar o reagente aqui em cima. Eu não destaquei aqui ó, o estado físico, é só para basicamente, a princípio, botar o produto sobre o reagente, o expoente em cima, tá? Mas depois vai ter um exercício mais específico em relação, vai estar aí o estado físico aí da substância. Então, o professor vai colocar
aí o desenvolvimento. Então, como é que ocorre o desenvolvimento desse exercício? A gente coloca a constante da concentração, em cima vai ficar o produto, ó. Em cima fica o produto e embaixo fica o reagente. Repare que o número 1 está aqui na frente não apareceu. O número 1 está aqui na frente não apareceu. Ah, mas o 2 é obrigatório aparecer. Bom, e agora, quais são os valores? Bom, eu tenho que identificar no gráfico, nós temos que identificar no gráfico quanto vale o reagente e quanto vale o produto. Então, lembrando que ó, o reagente é aquele que diminui e o produto é aquele que aumenta com o passar do tempo. Logo, quanto é que vale o N2O4? Vou apagar, porque pode estar poluído para você. Então, quanto é que vale o N2O4? Então, tá aqui, ó, o N2O4 é o produto, ó. E ele vale quanto? A gente volta aqui, o produto vale 1. Então, no lugar do N2O4, a gente coloca 1. Vamos ver quanto é que vale agora o NO2. Então, o NO2 é o reagente, e verifica que ele vale quanto? Vale 2. Então, NO2 vale 2. Só que vale 2 o quê? Elevado ao quadrado. Tá? Elevado a 2. Então, e 2 vezes 2 dá 4. Agora é só fazer a matemática. 1 dividido por 4, 0,25. Resposta, letra A. Não sei se eu botei gabarito. Não, não botei gabarito. Ok? Repare que é extremamente fácil calcular a constante da concentração quando for assim de forma direta. É produto sobre reagente e assim vai. E nesse exato momento eu vou dar 2 minutos para vocês definirem qual é a resposta correta desse exercício. Fique à vontade. Não dá para errar esse tipo de exercício. Ok, eu acho que já foi mais que tempo suficiente. Então, como a gente vai resolver esse exercício? Ele quer saber o quê? Ele quer saber a expressão do equilíbrio químico. E a gente sabe que a expressão do equilíbrio químico é o quê? É o produto sobre o reagente. Então, simplesmente vai ter que ter o O3. A gente abre o colchetes. O número que está na frente é o número 2. E embaixo a gente vai colocar o reagente. Só tem um reagente, é só um colchete. Vai colocar o reagente embaixo e o número que está na frente em cima. E agora a gente vai procurar a alternativa.
HC não é esse aqui. Não é esse aqui, porque não tem expoente. Não é nenhum desses dois. Vamos ver a letra B. O3, 3. Então, não é esse aqui. Tem que ser o de baixo. O3, 2. O2, 3. Pronto. Resposta correta, a letra D. Repare, tranquilinho, bem de boa. Tomara que caia um exercício assim na nossa avaliação. Pessoal, mais um minuto e meio, tá? O professor vai fazendo junto contigo e verifica qual o tempo necessário. Então, fique à vontade aí para fazer o exercício. É das características que o professor destacou bem no início. Ok, vamos lá. Vamos fazer o exercício. Considere as seguintes afirmações sobre o equilíbrio químico. Equilíbrio químicos. As velocidades de reações opostas são iguais. Então, as velocidades das reações é igual. No equilíbrio químico não existe reações químicas. Bom, se não existe reação química, não existe nada. Então, tá errado. Tá aqui, erradinho aqui. As concentrações dos participantes são iguais? Não, não são iguais. Não são iguais. Né? Elas permanecem o quê? Constante. 4. As concentrações dos participantes são constantes ao longo do tempo. Ok, ó. Então, essas são as duas corretas. Então, tem que ser 1 e 4. 1 e 4. Opa, tá aqui o nosso gabarito. Não sei se eu botei a resposta. Botei. Então, tá aí. Simples. Repare como cai aí as características do equilíbrio químico. E é muitos. Tá? O professor já fez muitas provas sobre equilíbrio químico. Olha, o que existe de exercício que envolve essas características aí é interessante. Bom, pessoal, eu só vou dar uma pequena introdução, tá? Nesse exato momento, já coloque aí a palavra presente, tá? O professor vai dar 30 segundos aí para você escrever a palavra presente. Para marcar que você está assistindo essa aula, no finalzinho da nossa aula. Ok? Bom, o professor, na aula de hoje, fez a revisão do conteúdo que ele trabalhou sobre equilíbrio químico da última semana. É uma forma de reforçar o que
que é a base desse exercício, desse conteúdo. Só que agora a gente vai entrar num conteúdo, agora não, mas isso vai ser na próxima aula, porque o tempo nosso está acabando, apenas vou destacar o que vai ser comentado na próxima aula. Isso é novo, tá? Então a gente comenta, mas é pequeno, é extremamente importante, tá? Geralmente as questões que envolvem equilíbrio químico tá aí, tá? Extremamente importante, mas é pequeno, então dá para o professor falar esse conteúdo novo e ao mesmo tempo aí a gente fazer o processo de revisão, na próxima semana tem revisão, então vai estar todo mundo aí 100% preparado para a nossa avaliação. O que é o equilíbrio químico? Existe um princípio chamado princípio de Le Chatelier, que fala basicamente o seguinte: quando se exerce uma ação num sistema em equilíbrio, o sistema, se desloca no sentido da reação que neutraliza essa ação. Ou seja, vou colocar no básico. Se a pessoa te empurrar, há uma tendência de você ir para trás e, ao mesmo tempo, para você não cair, você, né, vai responder a esse movimento. Claro, se for muito forte, você vai cair. Mas se você der uma empurrada, você vai tentar não cair. Então é a mesma coisa que ocorre com o equilíbrio químico. Vão ter uns fatores que vão fazer com que esse equilíbrio que ocorra a reação química, mas a própria reação química vai, em equilíbrio químico, vai exercer uma força, tá? Para, digamos assim, neutralizar essa reação do reagente do produto e produto do reagente. E ainda vão ter princípios que vão deslocar o reagente para o produto e o produto para o reagente, e assim por diante. E quais são os fatores que deslocam o equilíbrio químico para a direita, que é o sentido do produto, e quais são os fatores que deslocam o equilíbrio químico para a esquerda, ou seja, para o reagente? Os fatores são a concentração, a pressão e a temperatura. E a gente vai verificar que, ao aumentar a concentração, o equilíbrio vai se deslocar para o lado oposto. Quando fala lado oposto, a gente tem que pensar o seguinte: o lado oposto do reagente é o produto. Então, se aumentar a quantidade do reagente, ele se desloca para o produto. E se por algum motivo aumentou a quantidade do produto, ele se desloca para o reagente, ou seja, ele vai se deslocar para o lado oposto. O lado oposto do reagente é produto, e o lado oposto do produto é o reagente. Agora, se diminuir, em vez de aumentar, diminuir a concentração, ou seja, a quantidade, o equilíbrio se desloca para o mesmo lado. Então, diminuir a quantidade do reagente, o equilíbrio químico acaba se deslocando para onde? Para o reagente. Diminuir a quantidade do produto, o equilíbrio químico se desloca para o produto. Bom, e se o assunto for pressão, né? Ou seja, aumentou a pressão, diminuiu a pressão. Se aumentar a pressão, vou apagar. Se aumentar a pressão, o equilíbrio se desloca para o menor número de mols. A gente vai identificar quantos mols tem no reagente, quantos mols no produto, e aumentou a pressão, vai deslocar para o menor número de mols. Se tiver menor número de mols no produto, vai deslocar para o produto. Se tiver menor número de mols no reagente, vai se deslocar para o reagente. E se diminuir a pressão? Ora, se diminuir, vai ser para o maior número de mols. Se tiver maior número de mols para o produto, se desloca para o produto. Se tiver maior número de mols no reagente, se desloca para o reagente. E a temperatura. E a parte da temperatura é um pouquinho mais trabalhoso. Por quê? Porque nós vamos ter que identificar na reação química se a reação é exotérmica ou endotérmica. Olha só como a química, uma coisa vai dependendo da outra. Estamos estudando equilíbrio químico, mas para que nós possamos saber equilíbrio químico, nós temos que saber sobre termoquímica. Né? Então, ou seja, é um conteúdo que eu não deveria trabalhar e não posso trabalhar antes de ver termoquímica. Porque como é que o aluno vai saber, em termos de deslocamento de equilíbrio químico, a reação exoendotérmica se ele não viu e verificou isso? Então, repare que a termoquímica, que é a parte da química que estuda os toques de calor, entra aqui na parte do deslocamento do equilíbrio químico. E se aumentar a temperatura, o equilíbrio químico vai deslocar para o lado endotérmico, ou seja, eu vou ter que identificar a reação, saber se ela é endo ou exo, primeira coisa, e nem sim, eu verifiquei que ela é endotérmica, se aumentar a temperatura, ela vai deslocar para o lado endotérmico, e se diminuir a temperatura, ela vai se deslocar para o lado exotérmico. Bom, pessoal, como o tempo hoje, temos aí 1 minuto de aula, 2 minutos de aula, então não dá para o professor aí começar com esse assunto, eu apenas mostrou esse quadradinho,
né, essa tabela, esse quadradinho, essa tabela, e é necessário mostrar uma vez, é necessário mostrar 2 vezes, 3 vezes, porque vocês vão ter que memorizar, tá? A minha sugestão, quando vocês forem fazer lá a prova, né, de avaliação, vocês estejam isso com um rascunho dessa tabela aí, para fazer os exercícios, porque até eu, quando eu estou ensinando em sala de aula, eu digo, vocês têm que memorizar esses fatores. Você vai colocar lá o fator, você vai colocar concentração, pressão e temperatura. Esses fatores vai aumentar, vai diminuir, aí você vai colocar lá do oposto, mesmo lado. Você vai colocar menor e maior, o que? Número de mãos. Você vai colocar lado endo e exo. Então, lá na prova do Enem, no PAV, você faz um resuminho lá no cantinho para resolver essa parte aí de equilíbrio químico. Então, você tem que estar memorizado, você tem que memorizar essa tabela devido à importância que tem aí nesse conteúdo. Ok, pessoal? Mas a nossa aula hoje acabou. Não se preocupe. Ah, professor, não entendi essa parte. Não se preocupe, tá? Isso aqui é apenas uma leitura. É apenas uma leitura do que a gente vai ver na próxima aula. Isso aqui, essa parte de equilíbrio, deslocamento e equilíbrio químico, tá? Não começou ainda, vai começar na próxima aula. E na próxima aula você vai, com certeza, entender a parte de deslocamento e equilíbrio químico. Hoje foi a revisão sobre as características do equilíbrio químico, o cálculo da constante da concentração e da constante da pressão em termos básicos. Ok? Então, vamos parar nossa apresentação. Bom, quem não colocou presente, coloca a palavra presente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever a palavra dúvida, alguma dúvida aqui. E também, lembre-se que no grupo, tá, pessoal, lá no privado, professor, por que isso, por que aquilo, qualquer dúvida que você tenha em relação ao conteúdo, aí, o professor está à disposição aí, todo dia aí, e até parte da noite aí, para te tirar qualquer dúvida que seja, ok? E é isso. Pessoal, até a nossa próxima aula para a gravação.